passando um cafezinho aqui e olhando para o quadro lá que vocês já estão atualizados. A grande novidade de hoje é que a gente tem os mesmos números do último vídeo. Não teve nenhuma novidade, nenhum cliente novo de assessoria chegou. Já falei 1000 vezes nos outros vídeos, não vou repetir, quer dizer, vou repetir só mais uma. Semana que vem estaremos no Equity, vocês encontrarão gravações por lá. E aí é a última semana para a gente bater a meta, estou bem confiante que isso vai acontecer na semana que vem. Então estou tranquilo, já vou dizer para vocês por que aqui na sala, mas basicamente esse é o nosso quadro, esses são os números, e agora vocês já viram que a gente passou por 2 treinamentos nessa semana, tanto na segunda-feira quanto hoje, dia 22, e a gente aumentou muito a nossa intensidade de treinamentos com o pessoal da equipe. Por quê? Porque eu contratei pessoas novas, porque eu preciso aumentar a capacidade de entrega do escritório com alta qualidade. O que eu quero dizer com alta qualidade? Vou conversar com vocês aqui nessa sala. Existe qualidade e existe alta qualidade. É um princípio do nosso negócio entregar resultados, serviços de alta qualidade. Então é como se a gente tivesse níveis. Eu posso trabalhar com um aceitável, normal, que é o que é esperado, eu posso trabalhar com uma qualidade e eu posso trabalhar com uma alta qualidade. Eu consigo ver no meu negócio quando a gente está vendendo demais, recebendo clientes demais e a gente está descendo da alta qualidade para a qualidade. Quando isso já começa a acontecer, eu imediatamente digo, opa, eu não posso deixar cair de qualidade para aceitável e depois de aceitável para ruim. Daqui eu já comecei a fazer as contratações e eu segurei um pouco as vendas, vocês já sabem disso, e eu continuo segurando. Então eu vou conversando com leads, eu vou agendando mais para frente as reuniões de fechamento. Quando eu fecho, eu prometo mais para frente as entregas, porque quando eu ganho tempo, esse tempo que eu ganho é tempo que eu tenho para aumentar a qualidade da minha nova capacidade de entrega. A minha turma que chegou, que está em treinamento, é normal que eles cheguem com uma condição de entrega média, talvez para algum nível de qualidade. Agora, para que eu suba isso para uma alta qualidade, de fato, eu preciso de algum tempo. Às vezes são 30 dias, às vezes são 60 dias, que é mais ou menos o tempo de integração, de treinamento, do pessoal conhecer o sistema. Então, o Golf mostra pra gente aqui, por exemplo, olha só que legal, uma tacada de qualidade. Eu vou lá, miro, olho para cá, me preparo e... Ai, meu Deus do céu. Não saiu como planejado. Isso não foi nem de qualidade, isso foi uma tacada horrorosa. Essa foi uma tacada horrorosa. Que incomoda o vizinho, ele deve ter ficado bravo com isso. Agora uma tacada de qualidade. Essa foi uma tacada de qualidade, onde eu consegui acertar no buraco maior. Para acertar no buraco menor, eu preciso de alta qualidade. Essa é a diferença do nível de detalhe e que no nosso negócio representa muito dinheiro. Então, agora eu vou para uma tacada de alta qualidade. Preparação é diferente, concentração. Como vocês podem perceber, a alta qualidade é muito mais difícil do que a qualidade, porque requer uma precisão. Será que eu não vou acertar no vídeo de hoje? Bota mais força, né? Mais força. Isso é alta qualidade. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de números agora, compartilhando da minha tela, para que vocês entendam qual é o meu racional quando eu vejo mais clientes, como é que eu mensuro qualidade, alta qualidade, mais vendas, faço esse negócio acontecer e o que eu já estou planejando para os nossos próximos passos e por que eu estou tão tranquilo com essa meta grandiosa que a gente tem de chegar em 600 clientes. Porque eu estou vendo a engrenagem funcionando, eu sei aonde que eu tenho que apertar alguns parafusos para fazer tudo isso acontecer. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Então veja só, Ricardo, nesse quadrinho aqui. Olha que interessante. Aqui a gente marca os novos fechamentos que a gente teve por mês. Então, assessoria, novos clientes. Janeiro foi um mês espetacular. A gente teve 5 fechamentos. Um dos 5 fechamentos que virou vermelhinho é um cliente que ele saiu em março, se não me engano, tem vídeo aqui no canal.
mas o nosso sistema já contou que, como ele foi um cliente que entrou em janeiro, da safra dos 5 que entraram em janeiro, ele contabilizou só 4 positivos. Mas a gente consegue ver que, no geral de vendas, a gente veio com 5 clientes, 2 clientes, 1 cliente, então março teve uma queda. E aí, se vocês resgatarem vídeos do canal, vocês vão ver que eu fiquei semanas sem fechar contrato, às vezes eu virei um mês para o outro sem fechar nenhum contrato. Abril a gente voltou à nossa meta mínima de 3, e maio, por enquanto, a gente está com 2. Então, conclusões. Um mês não é igual ao outro, cada mês tem as suas sazonalidades, as suas diferenças. Mais interessa para mim é a meta final ser alcançada de 600 clientes até o final de 2030, e mais interessa para mim saber que eu vou chegar nessa meta é ver a meta anual, porque a meta final ela vai ser composta do resultado das metas anuais e as metas anuais das metas mensais, só que os meses variam muito. O que eu estou mirando e o que eu preciso que aconteça? Um novo mês de janeiro. Um novo mês com 5 fechamentos, com 6 fechamentos. E eu sei o que foi feito em janeiro e eu sei o que eu preciso fazer para repetir o mês de janeiro. Então eu sei que é possível. Só que eu não posso fazer isso agora. Não posso. Por que eu não posso? O que tu acha, Ricardo? Equipe. Entrega. Equipe. Se eu forçar a barra agora e repetir o mês de janeiro agora, eu ganho dinheiro. Mas eu saio da alta qualidade, eu vou para qualidade, para baixo, talvez para aceitável. E aí eu corro o risco de começar a perder clientes. E ter o meu nome difamado. E atrapalhar o meu crescimento futuro. Então a reputação importa muito no nosso negócio. Então eu seguro a velocidade de crescimento do meu negócio. Não é, essa talvez seja a primeira, mas não vai ser a última vez que vocês vão ver eu falando sobre equipe, sobre tamanho de equipe, sobre contratar, sobre delegar. E olha que a gente usa GPT e IAs de um nível assim absurdo. Mas mesmo assim, para certo número de clientes é preciso que tenha um ser humano coordenando essas IAs, coordenando os processos, procedimentos, respondendo, otimizando as IAs e fazendo com que isso aconteça. Pelo menos por enquanto, né? Talvez ano que vem não precise mais, a gente está aprendendo juntos. Mas basicamente esses são os nossos números. E aqui eu vou medindo também as quantidades de horas das assessorias que a gente entrega, porque a nossa promessa é entregar uma quantidade de horas. Então eu já tenho vendidas em maio 135 horas. E eu sei que por enquanto as nossas horas máxima capacidade para entregar com alta qualidade é 140. Isso vai subindo mês a mês, de acordo com a minha capacidade que a minha equipe aumenta, de acordo com os treinamentos que eles têm, o que eles vão aprendendo, isso vai acontecendo. E aí automaticamente eu consigo construir o próximo mês de janeiro, naquele padrão de 5 fechamentos, 6 fechamentos. E um outro grande aprendizado que eu tive, esses clientes da assessoria, eles não vêm pura e simplesmente da assessoria. Eu quero desenhar isso para você em outro quadro. Então vamos voltar lá no nosso quadrinho que isso vai ficar bem claro. Ó, veja só, o que a gente quer conseguir são as assessorias. A gente quer essas 3 aqui por mês. Só que o cliente que contrata uma assessoria, ele contrata um serviço que já é de altíssima confiança. A assessoria não é um encontro no bar ou no shopping. A assessoria ela já é um namoro, um noivado, ou para muitos é um casamento. Então é uma coisa séria, uma coisa que não se troca muitas vezes ao longo da vida. O empresário não troca de assessoria. Então, se ela tem essa característica por natureza, é interessante que eu tenha algumas etapas anteriores a ela de menor compromisso. Se eu vou casar com alguém, eu preciso ter namorado. Se eu vou namorar com alguém, eu preciso ter encontros, eu preciso ter conversas, eu preciso ter momentos presentes. Antes de ter os encontros, eu preciso ter tentativas, eu preciso ter interesse em comum. Então, o que a gente descobriu na prática? Que a gente fazendo os serviços avulsos. Os avulsos são alguns dos serviços que estão dentro da assessoria, mas são contratados e pagos à parte. Então, consultas, contratos, orientações, defesa em um só processo trabalhista, por exemplo, defesa num outro processo, início de um outro processo, um só. Coisas menores que estariam todos aqui, um registro de uma marca, por exemplo. A gente tem vendido isso aqui em número recorde. Nos primeiros meses do ano, a gente fazia geralmente 1, 2 serviços avulsos por mês. Nesse mês de maio, a gente já fez 6 serviços avulsos. E esses avulsos aqui em maior quantidade é o que me dá maior possibilidade de algum desses avançar para uma assessoria. Então são esses sinais que eu estou vendo e captando que estão nos fazendo construir essa meta e que eu vejo
que ela está sendo construída de forma muito sólida, de forma concreta e que a gente vai conseguir sim chegar nos objetivos que a gente tem. No meio do caminho, as dificuldades que estão se apresentando não é especificamente fechar mais contratos, porque sabendo o caminho para fechar mais contratos e sabendo o que a gente tem para entregar, eu vejo que a minha agenda ainda tem muito tempo para fechar com novos clientes, para fechar novos contratos. Mas a capacidade de entrega não cresce tão rápido quanto essa velocidade que eu tenho de tempo livre ainda na agenda para fechar negócios. Ou seja, foi muito sábio, estou aqui fazendo um autoelogio, foi muito sábio, claro, com a ajuda da IA, com planejamento e com tempo, ter feito uma meta gradual. 3 clientes por mês no primeiro ano, 4 clientes por mês no segundo ano e assim sucessivamente. A gente pegou uma meta grande, a gente quebrou ela em menor e a gente fez ela com crescimento gradual dessa meta. Eu não coloquei o mesmo número de crescimento ano contra ano, porque o primeiro ano sempre é mais difícil, o segundo fica mais fácil e assim sucessivamente. E também para respeitar essa velocidade de crescimento que a gente tem. E aqui vem um grande detalhe. Eu falava isso para os meus alunos quando eu tinha mentoria. Quem vai crescer sempre tem 2 opções. Tem uma opção de vender, conseguir clientes e depois contratar pessoas para aumentar a capacidade de entrega. Esse é um caminho. Ou tem a opção de contratar, aumentar a capacidade de entrega e depois vender. Existem os 2 caminhos. Quais são as consequências das escolhas? No caminho 1, em que você vende para depois aumentar a capacidade de entrega, provavelmente a qualidade vai cair e vai ter cliente reclamando, porque você vendeu mais do que conseguiu entregar. Então o cliente vai ter que esperar mais tempo, o cliente vai receber algo que não está tão bom quanto poderia ser, só que você bota dinheiro para dentro e financia esse crescimento. Do outro jeito, quando você tira dinheiro do bolso para contratar, aumentar a capacidade de entrega para depois vender e fazer entrega, você gasta mais, tira mais do seu caixa, você financia o seu crescimento, mas você garante a qualidade. E aí? Qual você acha que é o melhor caminho? Deixa aqui nos comentários. Você escolhe o caminho 1 ou 2. E aqui a gente não tem resposta certa ou errada. Aqui tem o que funciona para um negócio e o que funciona para outro negócio. Então, no nosso negócio, que é uma advocacia premium, de alta qualidade, de alta sofisticação, qualidade é um pressuposto de existência. Nossa reputação está baseada nessa qualidade. Tem escritório de advocacia que não pensa assim. Mas não é só porque é advocacia que tem que ser assim. É o nosso modelo de negócio, é o nosso jeito de ser. Tem gente que aceita vender serviço de advocacia sem ter uma alta qualidade e depois vai ver o que acontece. Então é uma escolha, tem consequências. A nossa foi foco na qualidade máxima e extrema. Por isso que pra gente a opção de contratar, aumentar a capacidade de entrega, esperar essa capacidade de entrega realmente ficar aumentada e depois vender mais, foi a escolha que a gente fez, que é a escolha mais acertada, tá? Então, faça a sua escolha. O cafezinho ficou pronto. Enquanto a gente conversava, vou abastecer aqui a minha xícara dourada e nós vamos voltar para a sala, porque eu tenho mais uma visão para passar para vocês sobre indicadores, que são as metas menores dentro da meta maior, e a gente avaliar realmente como que isso impactou nessa construção que foi feita até agora. Então, galera, é o seguinte, aqui estão os nossos indicadores-chave. Prestem muita atenção para ver como é uma construção e uma sequência lógica. Isso aqui é mais focado em marketing comercial, então é para gerar mais vendas. Aqui os objetivos começam por alcance. Então a lógica é, quanto mais visto, quanto mais alcance, mais possibilidades de fechar negócios. A gente começou em janeiro com o objetivo de 10 mil visualizações por mês nas redes sociais. Chegamos em 15. A gente aumentou o objetivo para 25 mil, 200 mil e depois a gente percebeu que 200 era um pouco exagerado. E também nem precisava de tudo isso para a geração de leads que a gente quer. Então, mantendo a meta em 100 mil visualizações por mês nas redes sociais, a gente já está conseguindo um resultado bem bom. Aqui não está atualizado ainda o realizado, mas a gente já passou de 100 mil nesse mês. Eu atualizei hoje, dia 22 de maio. Então, do alcance, a gente vai para alguns indicadores de potenciais negócios. Um deles, indicações. A gente nem mensurava isso em janeiro, depois a gente começou a mensurar as indicações que estão vindo espontâneas, e aí dá para perceber aqui em fevereiro 1, depois 5, depois 9, aqui não está atualizado ainda, mas assim, foi sendo construída essa base de indicações que faz com que a gente tenha mais oportunidades aí de negócio. Então, indicações é um canal que pode gerar reunião, leads são outros que não aqueles de indicação, mas leads são aqueles que a gente está conversando, marcando reunião, abordando de alguma forma. E olha o crescimento interessante de leads.
desde o trabalho que a gente veio fazendo antes. Então a gente tinha a meta sempre de 20 leads ativos por mês, que são aqueles que a gente está tratando até que ele saia desse canal de lead e vá para outra fase. 19, 18, 14, realmente estava difícil em março. Isso bate até com que março foi o nosso pior mês de fechamento, teve um só, 14 leads. E agora, em abril, a gente teve a nossa meta alcançada dos 3, então a gente passou dos 20 leads e a gente está com 30 em maio. 30. E aí vocês viram que não foi só assessoria, a gente está focado nos 600 clientes de assessoria, mas a gente fechou 3 planejamentos tributários, 3, que muitas vezes nos outros meses não tinha nada. Então, depois que a gente tem alcance, depois que a gente tem o lead, eu preciso formalmente entregar uma proposta. Quando eu passo uma proposta, cheguei no momento em que algum lead me pediu uma proposta e eu passei, é o momento em que ele vai responder dizendo sim ou não. É aí que eu vou ter minha taxa de conversão. Quem aceitar as propostas, virou cliente. Quem não aceitar, não virou. E aí a nossa meta é o quê? Distribuir pelo menos 10 propostas por mês. Se eu tenho 20 leads, eu quero distribuir 10 propostas. Nenhum dos meses a gente conseguiu distribuir as 10 propostas, mas todas as distribuídas foram suficientes para gerar os fechamentos que a gente queria. E olha só curioso, janeiro distribuídas 8 propostas e maio a gente está com 8 também. Então a gente está num nível parecido com janeiro em termos de propostas, mas ainda segurando algumas para não gerar tanto fechamento. E o que eu falei para vocês sobre avulsos? Olha só, acontecia 1 por mês, às vezes 2, 3 e agora nesse último mês já está com 4 avulsos. Então isso aqui vieram dos leads, estão aqui e eles vão para onde? Para assessoria. Na assessoria a gente já estava aquela meta lá. No caso aqui a contagem é um pouquinho diferente que a gente tem, tá? Por isso que lá estava 5, que estava 8, mas os 2 já estão aqui em maio, tá? E também clientes de planejamento tributário e arquivo. Arquivo é o quê? É o cara que disse não, né? Então, obviamente, a gente não consegue fechar todos os contratos que a gente apresenta proposta, a gente recebe nãos também, mas como eu pego isso aqui e eu quebro em etapas, isso me dá uma clareza de que não faz sentido eu oferecer para alguém, eu passar uma proposta para alguém que não está no ponto de receber uma proposta. Então, eu basicamente sigo um processo, um procedimento para gerar os fechamentos e eu respeito o processo. Simples assim. Eu melhoro o processo, mas eu não fico tentando inventar moda num negócio que funciona. E eu respeito o processo, eu quero dizer o que com isso? A pessoa teve indicação, a gente faz contato para marcar reunião. E ela não responde, ela não vem para a reunião, ela não dá mais sinal de vida. Faz sentido eu mandar para ela uma proposta? Não faz sentido, porque a proposta vem depois de uma reunião com o levantamento das necessidades, das dores, com a avaliação se a gente realmente vai conseguir ajudar ela, se nosso trabalho serve para ela. Então, eu respeito cada etapa do processo. E se eu não consigo tantos fechamentos como eu gostaria, o que está faltando? A etapa anterior. Eu preciso, então, talvez de mais alcances, de mais indicações, de mais leads, para poder distribuir mais propostas e com mais propostas eu vou gerar mais fechamento. É assim que funciona, alimentando ali a base e fazendo tudo isso acontecer. Só que aqui que vem o grande detalhe que poucas pessoas falam na internet. Então, se eu quero só aumentar o meu funil, se eu quero aumentar minha base de leads, é só eu botar mais visualização, mais tráfego, mais alcance, achar gente nova. Não necessariamente. O funil não acaba na hora do fechamento, ele continua. Quem passou pelo funil e gerou fechamento, virou cliente. O cliente sempre pode ser encantado, ser impressionado, ter um bom serviço. E isso faz com que ele compre mais, ele volta para o topo do funil para comprar mais. Isso faz com que ele indique outros que alimentou a base do funil de novo e que vai passar por um fechamento e que esse aqui vai indicar mais um outro e que vai passar pelo mesmo processo. Então o nosso funil não é mais um funil, é como se fosse uma ampulheta. Ele vem afunilando até o fechamento e do fechamento para cá ele vai aumentando a própria base. E esse trabalho aqui embaixo, que está totalmente sob o nosso controle, porque está no meu controle entregar um bom trabalho, está no meu controle fazer um evento, está no meu controle encantar o cliente, está no meu controle entregar um brinde, está no meu controle dar uma experiência encantadora, isso está no meu controle. Quanto mais eu invisto nessas coisas que estão no meu controle, mais eu aqueço a minha base, que faz com que o meu topo do funil de novo se alimente. E com isso esse ciclo fica girando, eterna e infinitamente. Então basicamente esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Fazer isso contínua e constantemente. Cansei. Um like nesse vídeo, não deixar um comentário, tendo assistido tudo isso que eu falei até aqui, eu vou ficar chateado, profundamente chateado. Então deixa aí um comentário,
sua mensagem de apoio, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo para outro empresário. E agora já se encaminhando para o fechamento, com toda essa aula, né, que eu dei, com todo esse processo, com tudo isso que eu sigo, tem mais um fator importante. A gente olha para a demanda de mercado. E a gente percebe que a demanda de mercado para a advocacia, com esse alto padrão de qualidade, ela é infinitamente maior do que a gente consegue absorver. Mas infinitamente maior disparado. Ou seja, não é um jogo para ter pressa. É um jogo de conquista de território, de paciência, de consolidação de território, de conquista sem perda. Ganha, cliente não perde, mantém, amplifica, continua. Então, de tudo isso, temos muito trabalho pela frente, mas acredito que consegui compartilhar com vocês nessa jornada, nessa semana, nesse vídeo, bons insights. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui de novo, eu vou pedir a sua mensagem de apoio nos comentários. A gente se vê na próxima semana, já lá em São Paulo, no Equity. Vocês vão ver vários clientes naquele evento. A gente vai se encontrar, vai filmar, vai mostrar eles aqui no canal, vai pegar alguns feedbacks deles, que é sempre muito bom. E quem sabe a gente sair lá com mais clientes também, que não estão nem na proposta, que não estão aqui na contagem de leads, mas evento é o lugar de fazer negócios. Isso acontece. Tá bem? Até a próxima semana. Tchau.